Gente, eu gravei um vídeo assim, né, falando que quem adivinha a cartinha eu fiz, né, que era divertidamente. Aí minha mãe chegou, eu parei o vídeo, né, aí eu fui dar boas-vindas pra ela, tava sacando um negócio na mão, e era isso aqui, e veio um negócio junto. Veio carregador e negócio pra jogar na TV, né, mas quem liga, né, esse negócio pra jogar junto, falaram. E calma aí, eu vou tentar ligar isso aqui. Calma aí, gente. A minha amiga me ajudou aqui. Aí, ó. Aqui, ó. Bora ver. Eu acho que ela me ensinou um pouquinho. Eu demorei um pouquinho pra pausar. Tem um monte de jogo aqui, né? Não sei porque esse 400 em mas foi isso, né, gente? Ela tem assim, ó. Ó. 400 jogos. Calma aí, mãe. Foi isso.